Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Zuma, do Baizu Ateliê Costura Criativa Enxoval de Bebê. Hoje eu vou fazer com vocês essa necessaire trapézio. Olha que peça bem bonita que ela é, entendeu? É uma peça que eu não usei manta, tá? Eu usei o meu tecido estruturado. Eu coloquei a termolina caseira, que é a termolina que eu fiz, que eu já tenho no meu canal um vídeo ensinando a fazer a termolina caseira. Ele ficou estruturadinho, aí eu coloquei apenas o TNT para dar essa estruturinha nele. E ela é uma necessaire trapézio, ó. Olha que bonita que ela ficou. Eu vou abrir para vocês verem por dentro como ela, ó, por dentro. Olha que peça bacana, que bonitinha que ela ficou, tá? Você pode fazer essa necessaire, uma necessaire farmacinha, tá? Em vez de você colocar um tecidinho de forro, você pode colocar bagum, você pode colocar o plástico leitoso, ou você pode colocar o plástico cristal, que assim fica uma facinho de limpar quando cai sujeirinha, remedinho, alguma coisa. Fica fácil de limpar, é só passar um paninho com álcool e beleza. Porque essas peças não é bom tá lavando, né? Então são pecinhas pra gente usar e fazer aquela limpezinha seco. Então essa é a nossa necessaire trapézio. Eu vou fazer com vocês o passo a passo e vem comigo. Se gostar desse vídeo, dá muito like, se inscreva no canal, curte, comente, compartilha. Compartilha muito, 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 tá? Que isso é muito legal para o YouTube saber que vocês estão gostando do vídeo e mostrar para mais gente que quer aprender a fazer essa necessaire linda, olha. Eu vou começar mostrando o que eu vou precisar para fazer essa necessaire. A gente vai usar o zíper medindo 32 centímetros. Nós vamos precisar do molde, aqui ele já está cortado, mas eu vou explicar como eu faço para cortar ele. Eu vou usar o TNT para dar aquela leve estruturada, o tecido principal e vou usar um tecido para forro, tá? O meu tecido, ele tá estruturado já, que eu usei a termolina leitosa caseira para estruturar o meu tecido. Você vai precisar de um papel retângulo, medindo 32 por 38, que vai ser a altura da nossa necessaire, tá? Você vai marcar as posições para a gente fazer o corte. Essa primeira aba, você vai marcar com 4 centímetros. A aba do meio, você vai marcar com 9 centímetros. E as laterais são 4 centímetros, tá? O pedaço aqui, ó, trapézio, a parte primeira, você vai medir 10 centímetros. Depois, as laterais do trapézio, você vai medir uma altura, você vai fazer a altura de 5 centímetros, depois a altura de 7 centímetros. E no meio, 10 centímetros. Acho que deu para entender, né? Qualquer coisa, se não der para entender, volta ao vídeo e veja a posição, que fica bem facinho para você conseguir entender. A altura do meio, 9 centímetros. A altura da lateral, 7 centímetros para dar o efeito trapézio. Você vai dobrar o papel em 4, você já fez as marcações, você vai dobrar o papel em 4 e vai cortar, vai colocar na posição e vai cortar para ficar os 4 lados iguais. Você vai apenas medir um quarto do papel, dobre o papel e recorta. E ele vai ficar dessa maneira, com estilinho de trapézio. Esse é o nosso molde que nós vamos usar para fazer a necessaire, tá? Caso você não entenda, para o vídeo e preste bem atenção que você consegue entender. Eu coloquei esse meu papel em cima do TNT, passei um risco em toda a volta, deixei ele marcadinho aí. O TNT, você pode estar usando aquela cola de efeito rápido para colar no tecido. Eu não tinha cola aqui, então eu posicionei o meu TNT em cima do meu lado, o avesso do tecido. Ele já está meio estruturado, é um tecido estruturado, que eu fiz a termolina leitosa, para ele ficar bem estruturadinho. Eu posicionei meu TNT marcado com o molde, tá dando para ver os risquinhos aí. E passei uma costura em volta desse desenho todo que eu fiz. Coloquei clips para estar segurando, porque como ele não foi colado, ele pode dar uma corridinha, né?
E a gente não quer que ele saia do lugar, na verdade. Se você tiver aquela colinha de spray, essa é a hora de você passar. Você passa a colinha de spray em todo o tecido, posiciona o TNT e prende com a presilhinha mesmo. Eu tô usando essa e para segurar o TNT. Vou passar uma costura onde eu marquei com a caneta, para a gente prender esse TNT no tecido. Eu também cortei 2 pedacinhos de tecido, que é o que eu vou fazer a lapelinha. Ele mede 5 centímetros por 4, que é onde eu vou fazer a lapelinha. Eu dobrei ao meio e depois dobrei os dois lados para fixar a pecinha. 2 pedaços. Vou passar a costura em toda a volta, prendendo esse TNT no tecido, para facilitar depois a gente tá montando a nossa necessaire, tá? Vou cortar toda a volta, tomando maior cuidado pra gente não tá cortando a linha, a gente não quer cortar a costura. Só vou cortar para ficar o molde certinho, do jeito que nós desenhamos lá no comecinho, tá? Então, vamos cortar tudo isso. Vou dobrar meu tecido ao meio, vou fazer a marquinha aqui para centralizar o zíper. Vou fazer a marquinha dos dois lados, que agora nós vamos pregar o zíper na nossa peça. Vou posicionar o direito do meu zíper com o direito da minha peça, centralizar bem certinho. Vou prender para esse zíper não tá fugindo na hora de costurar. Vou fazer isso dos dois lados, tá? E agora eu vou posicionar o meu tecido de forro em cima desse zíper e a gente já vai costurar as duas partes. Vamos colocar e vamos prender também, marcando da mesma maneira. O forro a gente vai colocar o direito do forro com o direito da nossa peça principal. Vou na máquina agora, vou passar uma costura, vou colocar o meu pezinho calcador bem do ladinho do zíper, tá? Porque ela tá, eu tô sem o calcador de zíper, mas se você tiver o calcador de zíper, você pode usar o calcador de zíper. Ah, e essa necessaire você consegue fazer na máquina doméstica, tá? Porque ela não tem muitas camadas, ela só tem um TNT de camadas, e o meu tecido, eu estruturei ele antes com a termolina, então ele tá estruturadinho, mas sem camada, tá super levinho, super fácil para trabalhar. Aconselho que você faz esse corte aí já no início, quando você está cortando o molde. Fica bem mais fácil depois e fica os dois pedaços certinho, tá?
Eu estou cortando agora porque eu esqueci de cortar no início, ok? Mas corta já tudo juntinho para facilitar. Ó, aí ele vai ficar assim, olha que lindo que fica, tá? Agora nós vamos costurar o outro lado da nossa necessaire. Vamos posicionar também o meio com meio. Vamos pegar o forro, a gente vai posicionar do lado de cima, vamos deixar direito com o forro, peça principal direito com direito de peça principal. A gente vai segurar ali, posicionar o zíper certinho para estar costurando. Vamos ajeitar a nossa peça certinha, tá? Vamos colocar a nossa lapelinha aí já dentro da parte principal pra gente já estar costurando. Vamos ajeitar, vou cortar o excesso pra gente estar fechando a nossa necessaire. Agora vamos costurar os cantinhos, né? Vou costurar, fazer retrocesso acima do zíper pra gente já deixar esse zíper preso para não ter problema na hora de fechar. Vamos fazer isso dos dois lados e fechar as duas partes, o forro e o tecido principal. É importante você fazer o pesponto também, tá? Eu fiz agora, mas você pode fazer, já que você coloca o zíper, também já pode estar fazendo o pesponto. Eu fiz o pesponto agora,
nessa parte do procedimento não me atrapalhou em nada fazer o pesponto agora. Vamos juntar as duas partes, já vamos começar a costurar os cantinhos. Vou costurar essa parte e tirar algum excesso que sobrou antes. E vou costurar de um lado e de outro lado, para depois a gente começar a fazer os cantinhos. Deixa uma abertura no fundo da nossa peça, que é onde a gente vai desvirar a peça. Eu fiz em uma peça só, você faz um cortezinho que vai ser a parte para nós desvirarmos a nossa pecinha. Vamos começar a fechar os cantinhos agora, tá? Vamos costurar todos os cantinhos da nossa necessaire, começando pela parte principal da nossa peça e depois nós vamos costurar o forrinho.
está pronta a nossa necessaire trapézio. Ficou muito linda. Olha que fofa que ela ficou. Uma graça, né? Então, se você